Os pais, os avós paternos eram presentes também. Sim, normalmente, quando ela ia e ficava na casa dos pais dele. Tá. Ficava com ele, assim, até eles terem o apartamento deles, a casa, o filho. Aí passou a ir pra lá também. Mas normalmente, desde o início, quando ela ia, ele também morava com os pais dele, né? Tá. Então ia pra casa dos pais dele e sempre, assim, demonstraram muito amor por ela. É, por isso que quando a gente escuta toda essa história, ela parece muito mais estranha diante de tudo aquilo que a gente via. Sim. Você chegou a ter algum relacionamento com a Ana Carolina ou não? Ela não. Necessário. E a Isabela era como ela falava alguma coisa de quando ela ia marcar pra casa do Alexandre, dela, da Ana Carolina, ou não? Ela ia, voltava e tava tudo bem. Ela não dava detalhes do que acontecia lá, por Ah, ela exemplo. contava do final de semana, mas não. Acho que entendendo a sua pergunta assim, nenhum relato que desabonasse aquela Sim. relação ou aquele final de semana ou algo que tivesse acontecido lá. Isso não. Inicialmente tava tudo bem, ela até gostava de ir, não Sim, reclamava. Tanto que você até fala, né, que ela tinha uma relação muito legal com os irmãos com os dela, né? irmãos, adorava. O irmão mais velho, né? Ele. Ela tinha um amor por ele. Então, era criança, era menor, então ela era mais velha, aquela sensação de proteção por ele. Eu acho que. E eu achava isso lindo. Eu acho que, independente de ser um irmão da minha parte, um irmão da parte dele, essa relação de irmãos é tão bonita. Então, eu tenho uma relação muito bonita com os meus irmãos e eu acho que ela também deveria ter. Então, nada que impedisse ela de ir lá e ter essa relação, esse amor e esse cuidado por eles. Agora me corrija se eu estiver errada. Eu vi no documentário que teve alguns casos pontuais, assim, de vocês. Acho que até fazer, você até fazer um BO contra ele de agressão. Aí não sei se foi física, se foi verbal e tal. E a sua mãe também relatou, né, que em algum momento ele ameaçou ela. Teve isso? Teve. Isso aconteceu com a minha mãe. Na verdade, né, comigo, com a minha mãe na casa, quando eu morava com ela, que eu coloquei ela na escola. E ele não concordava e ele achava que essa ideia da escola era da minha mãe. Então ele achava que a minha mãe mandava, que a minha mãe fazia. E eu, assim, ela já tinha um ano e. Acho que 1 ano e 2 meses. Agora, eu sou tão péssima de memória, Tá. mas ela já tinha idade o suficiente para ir para escola, já era ativa, já falava. Então eu levei ela para escola e ele não admitia isso. Então quando ele descobriu que ela foi para escola, ele foi para a porta da casa da minha mãe. Então ele ameaçava a minha mãe porque ele achava que essa ideia era dela e ele ficava lá fora gritando, falando, enfim, um monte de besteira. E aí foi quando a gente tomou a atitude de fazer um boletim de ocorrência de ameaça contra ele. Isso só porque ele não queria que ela fosse pra escola. Só porque Era ele por não queria. isso. É, porque ele queria que, pelo que eu entendi naquela época, ele queria que a mãe dele cuidasse dela. E eu achava que ela tinha idade o suficiente para poder interagir com outras crianças que ela não convivia na época. A gente morava em casa, diferente de hoje, quando a gente mora em prédio, que tem relacionamento com outras crianças. Sim. E Convívio aí, social numa casa convívio diferente, social é né? muito diferente. Sim. A Maria Fernanda, eu coloquei ela na escola antecipado, assim, logo que a gente começou as crianças poderem voltar da escola depois da pandemia, porque a Maria Fernanda nasceu bem na pandemia. Nasceu em fevereiro e março veio a Fechou pandemia. tudo. E eu coloquei ela na escola realmente para ela gastar aquela energia toda que ela tinha. Conviver com outras crianças e poder socializar. Essa relação interpessoal de criança é muito Sim. importante, É né? importante. Então, assim, sabe aquela cabeça mais fechada, mais, sei lá, não sei nem definir. E aí ele achava isso, que a minha mãe me manipulava e que a minha mãe tomou a decisão de colocar ela na escola. Porque Sendo tem que fui muitas eu que fiz a. avós que falam isso, né? Então, Eu mas às vejo. vezes, não sei se, não tô falando que foi o caso, mas às vezes elas têm até um pouco de ciúme, né? Pra que vai deixar na escola? Não deixa comigo, eu cuido. Às vezes tem isso. E tudo Exato. bem, às vezes, de fato, a avó vai cuidar e é carinhosa e tal, mas falta isso do convívio, porque E nem era integral, ela nem ficava na não escola das ficava o dia 7 da manhã às inteiro. 7 da noite. Tinha tempo ainda de ficar com a Era avó. meio período. As crianças chegaram depois de quanto tempo? Os filhos dele? Depois dela, É, eu acho que eles têm 3 anos de diferença. 3 anos e pouquinho. é bem pouquinho também. É, porque quando ela faleceu, ela ia fazer 6, e eu acho que o mais velho tinha 3, Tinha. e o mais novo acho que tinha meses, ou 9 meses, 11 meses, uma coisa assim. Entendi. Outra. Quer falar? Não, pode falar. Outra coisa,
eu também vi, né, que o que falam é que de repente tava tendo uma briga entre os dois, né, no dia do que aconteceu, entre a Ana Carolina e o Alexandre. A Isabela chegou alguma vez a relatar, tipo, que o relacionamento deles era meio tumultuado, assim, ou ela também nunca falou sobre isso? Então, dela não existe esse relato, mas é o que a minha mãe fala, assim, minha mãe conversava bastante com a mãe dele, e a própria mãe dele já relatou várias vezes sobre briga, sobre a questão do relacionamento deles, o quanto ela era ciumenta e tudo mais. Mas assim, é aquele princípio, óbvio, que se eu soubesse, que se eu visse isso como um perigo, jamais deixaria e assim, tomaria outras atitudes. Mas sabe quando você tem aquele sentimento, a minha cabeça não pensa numa maldade dessa, né? Sabe quando você tem aquele sentimento, poxa, eu acho que isso é uma questão do relacionamento deles, de uma instabilidade emocional deles. Isso não tem nada a ver com a minha filha e ele tá lá, né? Ele jamais faria alguma coisa com ela, a família dele jamais faria alguma coisa com ela, vai proteger. Então, assim, se eu tiver que brigar com meu marido, se eu briguei com meu marido hoje, isso não tem nada a ver com os meus filhos, entendeu? Sim. Não tem nada a ver com os meus filhos e eu achava que isso acontecia lá também. Sim, que o problema era relacionado dos dois, né? Não que é pra terceiros.